Imagine que eu pegue uma outra superfície que não seja uma esfera. Eu pego uma superfície assim, ó. E agora, digamos que eu queira calcular o fluxo do campo elétrico nesta superfície. O que te parece? Fácil ou difícil? Bastante complicado, né? Por quê? Porque em cada ponto da superfície o campo muda. É intensidade e direção. Eu digo a direção em relação ao elemento de área local. O elemento de área também muda de ponto para ponto. Então fazer esse cálculo é bastante difícil. Mas eu sei qual é o resultado disso. O que diz a lei de Gauss? O fluxo nesta superfície é proporcional ao quê? A carga interna, não? E a carga interna vale quê? Então deve dar o mesmo resultado, vai ser Q. O fluxo sobre esta superfície esférica vai ser exatamente igual ao fluxo sobre uma superfície bastante complicada que rodeia aquela carga Q. Vai dar Q sobre ε0. Ainda que eu não saiba realizar essa integração. Tá bom? Então você vê que daqui da lei de Gauss, você extrai a lei do inverso do quadrado da distância, né? Que é basicamente a lei de Coulomb. Não confundam usar a lei de Gauss para calcular campo elétrico e a validade da própria lei de Gauss. A lei de Gauss é alguma coisa muito geral, né? Agora, para eu calcular o campo elétrico gerado por uma certa distribuição de carga, nem sempre a lei de Gauss se faz útil. Só para algumas simetrias, como você já sabe disso, né? Não para qualquer distribuição de cargas. Agora a lei de Gauss é válida, tanto é que o que eu estou afirmando, o fluxo sobre esta superfície é exatamente igual ao fluxo sobre essa superfície. E eu sei o resultado dessa integração, ainda que esse cálculo seja bastante complexo. Tá bom? Então, beleza. Essa é a primeira lei, chamada lei de Gauss. Uma outra lei é a versão da lei de Gauss para o magnetismo, né? Eu vou chamar de lei de Gauss do magnetismo. É o seguinte, agora eu vou imaginar que eu tenho linhas de campo, não de campo elétrico, mas de campo magnético. Tá? Então, digamos que eu tenha uma distribuição de linhas de campo magnético. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar uma região do espaço e vou desenhar uma superfície que envolve um certo volume. Então eu tenho aqui uma superfície S e aqui eu tenho o volume V. Então, de novo, eu posso definir um fluxo numa superfície fechada, que agora eu vou chamar de φB. E eu vou calcular este fluxo como sendo uma integral de B ds. Exatamente como nós fizemos para o campo elétrico, né? E o que diz essa lei de Gauss do magnetismo? Quanto vale esse fluxo magnético naquela superfície S? Tenta fazer uma analogia com a eletrostática. O que seria na eletrostática aquele resultado, integral de EDS? Não é a quantidade de carga dentro daquele volume? Bom, de novo, na eletrostática, aquela integral, quer dizer, se eu pegar no campo elétrico uma superfície que envolve um volume e calcular o fluxo do campo elétrico, o resultado é a carga elétrica ali dentro. Nesse caso, se eu calcular o fluxo do campo magnético nessa superfície, o resultado vai ser talvez a quantidade de carga magnética ali dentro. Não é essa analogia? Bom, pode existir se existe carga elétrica, digamos que haja carga magnética. Então, o resultado deveria ser esse, ó. Isso aqui é igual a carga magnética dentro daquele volume, dividido por alguma constante que eu não sei quanto vale, digamos que C. Tá? Essa seria a analogia. No entanto, você sabe, não existem cargas magnéticas, ou pelo menos nunca se observou presença de cargas magnéticas. Até onde se sabe, a gente nunca identificou isso. Ora, se não existe carga magnética, o resultado dessa integração deve ser igual a zero. Isso aqui é igual a zero.
E essa lei, digamos, ela pode vir a ser modificada um dia, desde que se descubra a presença de cargas magnéticas, né? E existem experimentos em curso tentando verificar se elas existem ou não. Até hoje, elas nunca foram verificadas. Ok, se agora eu utilizar de novo o teorema da divergência, que diz que essa integral de superfície eu posso igualar uma integral de volume da divergência do campo B, né? Então eu vou dizer o seguinte, olha, φB. Eu vou me adiantar aqui. O fluxo do campo de um campo, ele pode ser definido por uma superfície aberta ou fechada. Nesse caso, eu estou falando de superfícies fechadas, né? Então o fluxo de B, que nesse caso é integral de uma superfície fechada, S de B escalar ds, pelo teorema da divergência, isso também pode ser calculado como uma integral de volume da divergência de B dV. E isso aqui é igual a zero. Conclusão: a divergência do campo B é igual a zero. Tá? Então essa é uma das leis de Maxwell, né? Da mesma forma que você tem a lei de Gauss para a eletricidade, você tem a lei de Gauss para o magnetismo. E aqui está contido o fato de que não existem cargas magnéticas. Como é que eu alteraria essa lei se algum dia surgir a seguinte notícia? Descobertas cargas magnéticas no laboratório, lá no laboratório de colisões do CERN. Como é que ela se modifica essa equação? Para campo elétrico. Então aqui a divergência de B vai ser igual a quem? Carga magnética sobre alguma constante universal ali, tá bom? Mas por enquanto ela nasceu assim no século XIX e permanece assim até hoje. Não houve essa modificação.